Você já sentiu que está dando o seu melhor, mas mesmo assim ninguém percebe. Já teve dias em que parece que Deus está em silêncio e você começa a se perguntar se Ele ainda te vê. Talvez hoje você esteja cansado de esperar, lutando sozinho, com o coração cheio de dúvidas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Essa palavra chegou até você porque Deus quer te lembrar que Ele te vê no escondido. Ele conhece a sua dor, entende o seu cansaço e hoje Ele quer renovar as suas forças. Não saia daqui, porque o que você vai ouvir agora pode ser exatamente a resposta que seu coração estava pedindo em oração. Olá, querido irmão, querida irmã. Que alegria ter você aqui mais uma vez. Eu quero que você se sinta acolhido neste momento. Não importa como está o seu dia, como foi a sua semana ou o que tem pesado no seu coração. Aqui é um espaço onde a palavra de Deus nos abraça, nos orienta e nos levanta. Respira fundo comigo. Permita-se desacelerar, porque hoje o Senhor tem uma palavra viva e poderosa para falar com você. Hoje eu quero te lembrar de algo profundo. Algo que muda tudo dentro da gente quando entendemos. Deus vê o que ninguém mais consegue enxergar. Ele enxerga além das aparências. Ele vê o que está por trás dos sorrisos forçados. Ele percebe o esforço que você faz, mesmo quando ninguém reconhece. Ele ouve as orações silenciosas, aquelas que você nem teve forças para falar em voz alta. E é sobre isso que vamos refletir hoje. A palavra que nos guia nessa jornada está em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, e diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Essa passagem acontece num momento importante da história de Israel. Samuel estava sendo guiado por Deus para ungir o novo rei. Ele achou que seria alguém forte, com aparência de guerreiro. Mas Deus surpreende. Ele diz a Samuel que não escolhe como os homens escolhem. Enquanto o homem vê o exterior, Deus olha o coração. Isso já nos ensina algo poderoso. Muitas vezes, nós mesmos nos julgamos pela aparência das coisas. Julgamos a nossa caminhada pelo que vemos. Se tudo está dando certo, achamos que Deus está conosco. Se está dando errado, achamos que Ele nos abandonou. Mas Deus não está limitado ao que os olhos veem. Ele conhece suas intenções. Ele conhece suas lutas internas. Ele sabe o que você tem feito em secreto e Ele honra o coração sincero. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes você foi mal interpretado pelas pessoas, mas Deus sabia exatamente o que estava no seu coração? Talvez você esteja passando por um momento em que sente que ninguém te entende, que ninguém vê o seu valor, que ninguém reconhece o quanto você tem lutado para manter sua fé. E eu quero te dizer com toda a convicção do meu coração: Deus está vendo tudo. Ele vê o teu coração. Ele não é como os homens. Ele não precisa que você prove nada. Ele já sabe quem você é. Essa verdade traz um descanso para a alma. Porque enquanto o mundo exige que a gente mostre resultados, que a gente prove capacidade, que a gente mantenha uma aparência de força, Deus está olhando para a sua sinceridade, para a sua entrega, para a sua fé, mesmo quando ela é pequena, mesmo quando você ora chorando e dizendo: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Mesmo assim, Ele está contigo e Ele valoriza esse coração quebrantado. Sabe, muitas vezes na vida, a gente tenta se encaixar, a gente tenta se ajustar às expectativas dos outros, tenta mostrar que está bem. Mas há um alívio imenso em saber que diante de Deus, a gente pode ser verdadeiro, que não precisamos de máscaras, que Ele entende nossas lágrimas e conhece cada uma das nossas dores. Você já teve a sensação de estar fazendo tudo certo e mesmo assim nada dar certo?
Você já sentiu que está tentando ser fiel a Deus, mas continua enfrentando dificuldades? Isso não significa que Ele te abandonou. Isso significa que Ele está trabalhando em algo mais profundo. Às vezes, Ele está tratando o nosso caráter, fortalecendo nossa fé, preparando-nos para algo que ainda não vemos. Se essa mensagem tem falado ao seu coração até aqui, eu quero te fazer um convite especial. Se inscreva agora no canal. Aqui você encontra palavras diárias de fé, direção e consolo direto da palavra de Deus para a sua vida. E não esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma mensagem que pode ser resposta de oração para você. Voltando ao nosso texto, há uma parte dessa passagem que me emociona profundamente. Quando todos os filhos de Jessé passaram diante de Samuel e nenhum deles era o escolhido, Samuel pergunta se ainda faltava alguém. E Jessé responde que ainda havia o mais novo, que estava cuidando das ovelhas. Esse era Davi, o que ninguém lembrava, o que estava no campo, o que não tinha aparência de rei. Mas foi ele que Deus escolheu. Isso me toca profundamente, porque talvez você se sinta assim hoje, esquecido, deixado de lado. Enquanto outros estão sendo exaltados, promovidos, reconhecidos, você está no campo, fazendo o que precisa ser feito, sem plateia, sem palmas, sem aplausos. Mas Deus está vendo, e quando chegar o tempo certo, Ele vai te chamar, Ele vai te tirar do campo e te levar ao propósito, não porque você impressionou os outros, mas porque o seu coração foi encontrado fiel. Eu confesso que muitas vezes eu também já me senti assim, lutando no secreto, chorando sozinho, me perguntando se Deus estava vendo. Mas todas as vezes em que parei para ouvir a sua voz, eu senti Ele me dizendo: eu vejo você, eu estou com você, continue firme. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Deus vê o que ninguém mais vê, e Ele honra aqueles que permanecem fiéis, mesmo quando ninguém está olhando. Me conta uma coisa, você já se sentiu como Davi, esquecido no campo? Já sentiu que as portas estão se fechando enquanto você espera em Deus? O que você faz nesses momentos? Você se revolta, se entristece, ou você consegue confiar que Deus tem algo preparado mesmo que ainda não se revele agora? Essas perguntas nos ajudam a refletir sobre a nossa caminhada de fé. Porque é nesses momentos de silêncio, nesses campos solitários, que Deus molda o nosso interior. Ele está preparando o nosso coração para receber o que Ele tem. E quando chegar o tempo certo, ninguém poderá impedir o que Deus vai fazer. Querido irmão, querida irmã, eu quero que você guarde isso no seu coração. Não se compare, não se diminua, não deixe que a opinião dos outros determine o seu valor. O seu valor está em Deus. Ele te conhece por dentro. Ele sabe das suas intenções. Ele sabe das suas dores. E Ele está preparando algo lindo. Talvez agora você não entenda tudo. Talvez o processo esteja doendo. Mas Deus está contigo. Ele está vendo o que está oculto. Ele está cuidando dos detalhes. Enquanto o mundo olha para o exterior, Ele está olhando para o seu coração. E é isso que realmente importa. Não desista de ser quem Deus te chamou para ser. Mesmo que pareça difícil, mesmo que os dias sejam pesados. Há um propósito em cada fase da jornada. E o mesmo Deus que chamou Davi do campo está olhando para você hoje. Ele sabe onde você está. Ele conhece o seu nome e Ele não se esqueceu das promessas que fez. E quando tudo parecer confuso, volta teu coração para essa palavra. Lembra de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Essa é a tua segurança. É isso que te sustenta. É isso que te dá paz. Porque mesmo que o mundo não reconheça, Deus reconhece. E Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Agora, eu quero te convidar a orar comigo.
a abrir o teu coração diante dele. E se você puder, onde estiver, feche seus olhos por um instante. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa palavra viva. Obrigado porque o Senhor vê além das aparências. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe das nossas lutas silenciosas, das batalhas que enfrentamos quando ninguém mais vê. E hoje, Pai, nós queremos descansar nessa verdade. Queremos confiar que o Senhor está conosco, mesmo quando o processo parece difícil. Fortalece esse irmão, essa irmã que está ouvindo agora. Restaura suas forças, renova sua fé, que eles sintam tua presença de forma real, que saibam que o Senhor não se esqueceu e que a tua fidelidade vai se cumprir na vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Esse canal é um espaço seguro para fortalecer sua fé todos os dias. Se essa mensagem falou ao seu coração, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário aqui embaixo. Me conta como essa palavra te alcançou. Eu leio cada comentário com muito carinho. Que Deus te abençoe poderosamente. E nunca se esqueça, Ele vê o seu coração. Sabe, enquanto você escuta essa palavra, talvez esteja se perguntando por que as coisas ainda não aconteceram como você esperava. Talvez você esteja olhando ao redor e vendo outras pessoas avançando, sendo reconhecidas, sendo exaltadas. E aí bate aquela pergunta silenciosa no coração: Senhor, e eu? O Senhor se esqueceu de mim? Mas Deus está te dizendo hoje: eu não me esqueci de você. Eu só estou fazendo algo em você antes de fazer algo através de você. Porque Deus trabalha em camadas. Ele não é apressado como os homens. Ele é detalhista. Ele é cuidadoso. Ele é Pai. E Ele sabe o tempo exato de agir. Davi foi ungido rei, mas não assumiu o trono imediatamente. Houve um processo. Houve lutas, houve fugas, houve dias de angústia, mas houve também livramentos, fidelidade e crescimento. O tempo entre a promessa e o cumprimento é sagrado. É nesse tempo que Deus nos prepara, que Ele cura as feridas, fortalece as convicções e alinha o nosso coração com o céu. Eu sei que esperar cansa. Eu sei que ser fiel no secreto exige força, mas o Senhor está vendo cada passo seu, está vendo sua perseverança, está vendo sua fidelidade mesmo quando as portas se fecham, está vendo você continuar mesmo com lágrimas nos olhos. E Ele promete: aquele que semeia com lágrimas, com júbilo colherá. Essa promessa está em Salmo capítulo 126, versículo 5. E ela é para você. Por isso, meu irmão, minha irmã, não desista. Não abandone o seu campo só porque ninguém está te aplaudindo agora. Continue sendo fiel onde Deus te plantou. Continue cuidando das ovelhas. Continue cultivando sua fé, porque Deus te vê. E quando for o tempo, Ele vai te chamar. Ele vai te tirar do anonimato. Ele vai te exaltar, não por mérito humano, mas porque Ele se agrada de um coração íntegro. Talvez você esteja enfrentando hoje uma batalha invisível, dessas que ninguém vê. Pode ser uma luta emocional, uma dúvida espiritual, um conflito no coração. E você pensa: será que alguém entende o que estou passando? Talvez nem você saiba explicar o que sente, mas Deus entende, Ele sabe e Ele está perto. O Salmo capítulo 34, versículo 18 nos diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Olha que promessa linda. Deus está perto. Quando você sente que está caindo, é ali que Ele te segura. Quando você pensa em desistir, é ali que Ele te carrega nos braços. E quando você se sente invisível, é ali que Ele te lembra: eu te vejo. Muitas vezes queremos ser vistos pelas pessoas, queremos ser lembrados, validados, mas o que mais precisamos é ser lembrados por Deus. E Ele nunca esquece dos seus, Ele nunca se distrai com outra coisa, Ele nunca vira o rosto, Ele está atento, está envolvido, está investindo em você. Mesmo quando tudo parece parado, Ele está agindo.
Você consegue sentir essa paz agora? Essa certeza de que você não está sozinho? Respira fundo mais uma vez. Deixa essa presença do Senhor tocar seu coração. Ele está aí, nesse lugar onde você está. Nesse exato momento, Ele está com você e está dizendo: eu vejo o que ninguém mais vê e eu escolhi você. Sabe, às vezes a gente pensa que precisa ter tudo resolvido para ser usado por Deus. Mas Deus escolheu Davi quando ele ainda era apenas um pastor de ovelhas. Quando ele ainda não tinha experiência de guerra, quando ele ainda não era conhecido. Porque Deus não escolhe pelos mesmos critérios do mundo, Ele escolhe pelo coração. E sabe o que mais me consola? É saber que Deus não apenas vê o nosso coração, Ele também cura o nosso coração. Ele trata as feridas, Ele transforma dores em ministérios, Ele transforma lágrimas em testemunhos, Ele transforma histórias escondidas em mensagens de esperança para muitos. Então não guarde seu coração com medo. Entregue seu coração nas mãos dele. Deixe ele moldar, deixe ele transformar, deixe ele usar até aquilo que parecia perdido, porque o nosso Deus é especialista em usar os improváveis, em levantar os esquecidos, em chamar os que estavam no campo. E o que ele fez com Davi, ele pode fazer com você, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. E a fidelidade dele não depende da nossa performance. Depende do amor que ele tem por nós. Um amor que não falha, que não recua, que não abandona. Querido irmão, querida irmã, essa é a palavra de hoje. Deus vê o que ninguém mais consegue enxergar. Ele vê você. Ele entende suas lutas. Ele conhece seu coração. E Ele está contigo, no campo, no silêncio, na espera. Ele está presente. E no tempo dele, tudo vai se cumprir. Continue confiando, continue orando, continue sendo fiel no lugar onde Ele te plantou. Porque o chamado de Deus não depende da opinião das pessoas, depende daquilo que Ele mesmo declarou sobre a sua vida. E se Ele disse que vai te usar, então Ele vai. Nada poderá impedir. E agora, mais uma vez, eu te convido a deixar seu coração falar com Deus. Faça uma oração silenciosa aí onde você está. Ou então, apenas diga: Senhor, eu confio em Ti. E se você puder, escreva aqui nos comentários essa frase: Deus vê o meu coração. Isso será um ato de fé. E nós vamos orar por você, interceder, caminhar juntos nessa jornada. Se você ainda não se inscreveu, esse é o momento. Se inscreva agora no canal. Aqui você encontra palavras diárias de fé, direção e consolo direto da palavra de Deus para a sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem e deixe seu comentário contando como essa palavra te tocou. Esse canal é um espaço seguro para fortalecer sua fé todos os dias. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te levante. Que Ele traga paz ao teu coração e firme os teus passos. E que você jamais se esqueça. Mesmo quando ninguém vê, Deus está vendo tudo. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir.